Existe uma verdade silenciosa, escondida dentro da sua mente, que pode ser a chave para transformar completamente a forma como você vive, sente e enxerga o mundo. Poucas pessoas ousam olhar para ela, mas quem descobre, nunca mais volta a ser o mesmo. Desde os primórdios, a mente humana tem sido alvo de forças que buscam moldá-la, controlar seus impulsos e direcionar seus desejos. Entre essas forças, a energia sexual ocupa um lugar central, não apenas como um impulso biológico, mas como uma das potências mais intensas que atravessam a psique. Carl Jung percebeu algo que muitos ainda hoje ignoram, que a mente saturada por desejos sexuais não é livre, mas refém. Ela se torna presa de fantasias, de compulsões, de ilusões que drenam energia vital e mantêm o homem em um estado de vulnerabilidade psicológica. E é justamente neste ponto que surge a noção da mente dessexualizada como uma verdadeira arma oculta, não no sentido de repressão ou moralismo, mas como um estado elevado de consciência, onde o homem conquista sua própria energia e deixa de ser manipulado por ela. Imagine por um instante um homem comum vivendo no mundo moderno. Ele acorda, trabalha, consome, se distrai, mas em cada fresta de sua vida há uma constante: estímulos sexuais inundando sua mente, seja nas redes sociais, em filmes, propagandas ou até no inconsciente coletivo. Tudo parece girar em torno da promessa de prazer e sedução. Jung afirmava que o inconsciente coletivo se alimenta dessas imagens, reforçando padrões que aprisionam a consciência em um ciclo interminável de busca e frustração. O que acontece então quando alguém decide transcender esse jogo? Quando resolve recuperar o poder que antes era dispersado? A resposta é clara: nasce um novo nível de homem, capaz de usar sua energia psíquica de forma criativa, consciente e transformadora. Para Jung, a energia sexual, que ele muitas vezes chamava de libido em sentido amplo, não precisava estar restrita ao ato físico. Pelo contrário, quando sublimada, essa energia se transformava em combustível para a criação artística, para a busca espiritual, para a construção de uma vida com propósito. A dessexualização da mente, nesse contexto, não significa negar o desejo humano, mas retirar dele o pedestal absoluto. É reconhecer que o desejo existe, mas não tem mais o direito de ditar todas as escolhas, emoções e pensamentos. É como se a mente passasse por uma purificação, onde a névoa da compulsão se dissipa e surge uma clareza rara, difícil de encontrar em tempos dominados por excesso de estímulos. Ao compreender isso, vemos que a chamada arma oculta do homem moderno não está em músculos, dinheiro ou status, mas em algo muito mais silencioso e poderoso: o domínio de si mesmo. O homem que consegue olhar para seus impulsos, reconhecer sua existência, mas não se deixar comandar por eles, carrega uma presença que é imediatamente percebida pelos outros. Sua energia não se dispersa, não se perde em desejos passageiros, mas permanece íntegra, coesa, vibrante. Essa integridade energética é o que Jung identificava como um caminho para a individuação, ou seja, a realização plena do ser, o encontro do homem consigo mesmo em sua totalidade. E talvez esse seja o maior segredo. Quando a mente não está mais escrava do desejo, ela se abre para uma consciência mais ampla. O homem passa a perceber padrões ocultos, começa a ouvir sua intuição com mais clareza, conecta-se com dimensões mais profundas da existência. Ele não se perde em ilusões, porque aprendeu a enxergar além delas. Essa é a verdadeira dessexualização. Não negar o humano, mas integrar essa energia em um nível mais elevado, onde ela se torna instrumento de evolução, não de aprisionamento. Mas a grande questão permanece: como dar o primeiro passo nesse processo? O que diferencia um homem que se liberta de um homem que continua girando na roda da compulsão? É aqui que mergulharemos ainda mais fundo. Quando Jung falava sobre a energia sexual como força psíquica, ele não a restringia apenas ao corpo, mas à própria base da psique humana. Para ele, a libido era uma corrente vital que podia ser desviada, transformada e elevada. No entanto, no homem moderno, essa energia é constantemente capturada por estímulos externos, fragmentada em pequenas descargas de prazer imediato que nunca chegam a preencher de verdade. É como se a mente vivesse em um estado permanente de dispersão,
incapaz de acumular energia suficiente para grandes realizações. Aqui está a chave do ensinamento. A dessexualização não é uma negação do desejo, mas uma escolha consciente de redirecionar essa energia para algo maior. Ao invés de ser consumido pela busca incessante do prazer, o homem passa a consumir a si mesmo em silêncio, a lapidar sua força interior como quem forja uma espada invisível. Esse processo não é simples, porque envolve confrontar as sombras. Jung foi claro ao afirmar que tudo aquilo que reprimimos ou negamos retorna disfarçado, mais forte, mais destrutivo. Portanto, o caminho não é reprimir os impulsos, mas torná-los conscientes, observá-los sem julgamento, retirar deles o poder hipnótico que costumam exercer. A mente dessexualizada nasce exatamente desse exercício de observação atenta, perceber o impulso quando surge, não se deixar arrastar por ele, mas também não empurrá-lo para a escuridão da repressão. É nesse ponto que o homem começa a experimentar uma nova liberdade, não porque matou o desejo, mas porque deixou de ser dominado por ele. Quando a energia deixa de ser dissipada em fantasias ou compulsões, algo extraordinário acontece. O psiquismo começa a se reorganizar em níveis mais elevados. O homem nota que sua criatividade se expande, que sua intuição se aguça, que sua presença diante do mundo se torna mais firme e magnética. Isso acontece porque a energia vital não está mais sendo desperdiçada. Ela é acumulada, condensada, convertida em força criadora. Jung via isso como parte essencial do processo de individuação, a jornada pela qual o indivíduo se torna quem realmente é, integrando seus aspectos fragmentados em uma totalidade viva. Mas há um detalhe que não pode ser esquecido. O mundo moderno não facilita esse caminho. Pelo contrário, ele é projetado para manter a mente presa em estados baixos de consciência. Redes sociais, publicidade, entretenimento, tudo é construído para ativar gatilhos, provocar desejos e prender a atenção. Esse é o campo de batalha silencioso em que o homem moderno se encontra. Cada imagem, cada estímulo, cada pequena tentação é um convite para entregar sua energia. E a maioria nem percebe que está sendo drenada dia após dia. Aquele que aprende a se dessexualizar mentalmente, no entanto, percebe o jogo e se retira dele. Em vez de reagir, ele observa. Em vez de se perder, ele se fortalece. É por isso que Jung afirmava que o homem que consegue sublimar essa energia adquire uma profundidade rara, um poder silencioso que não pode ser explicado em palavras, apenas sentido na sua presença. Ele deixa de ser apenas mais um no rebanho hipnotizado e passa a ser um ponto de luz na escuridão coletiva. E esse é o verdadeiro paradoxo. A maior arma do homem moderno não está em lutar contra o mundo externo, mas em conquistar a si mesmo internamente. Não é algo que se ostenta, não é um poder visível, mas uma força interior que muda sua postura, sua clareza, sua forma de caminhar pelo mundo. É o nascimento de um homem que não se perde em desejos passageiros, porque aprendeu a tocar a fonte de energia que habita em seu próprio ser. No entanto, ainda resta uma pergunta fundamental. Como transformar essa visão em prática real, no dia a dia? Como passar da teoria para uma experiência concreta de dessexualização da mente? É exatamente isso que vamos explorar. A prática da dessexualização da mente não é uma técnica mecânica, mas um processo de autoconhecimento profundo. Jung sempre insistiu que o verdadeiro trabalho ocorre na interioridade silenciosa, na observação lúcida de si mesmo. Isso significa que o homem moderno precisa aprender a olhar para seus impulsos sem se identificar com eles. Quando um desejo surge, a tendência automática é reagir, buscar satisfação imediata, ou, no extremo oposto, reprimi-lo de forma violenta. Mas a chave está no meio do caminho. Não reprimir, não satisfazer, apenas observar. Esse simples ato de observar sem julgamento abre espaço para que a energia se libere de sua prisão instintiva e comece a circular em níveis mais elevados do psiquismo. É nesse momento que a energia sexual deixa de ser uma força de dispersão e passa a se tornar uma fonte de clareza e poder interior. Jung chamava esse processo de sublimação, mas é importante entender que não se trata de fugir da sexualidade. Pelo contrário, é reconhecer sua potência, seu magnetismo, sua natureza quase divina e escolher conscientemente não ser escravo dela. Esse movimento cria uma sensação de silêncio interno.
O desejo perde a força de comando e, em seu lugar, surge uma energia mais ampla, que pode ser direcionada para a criatividade, para o estudo, para a arte, para a espiritualidade ou simplesmente para fortalecer a presença do homem em sua própria vida. A mente, antes fragmentada e agitada, encontra uma nova coesão, e essa coesão é a base de toda verdadeira transformação psicológica e espiritual. No entanto, esse caminho exige disciplina. Não se trata de um esforço agressivo, mas de um cuidado constante. Assim como o alquimista medieval cuidava do fogo de sua forja, o homem moderno precisa cuidar do fogo de seus impulsos, mantendo-o aceso, mas sob controle. Isso pode ser feito por meio da meditação, da respiração consciente, da prática de silêncio interior. Cada vez que o desejo surge e não é seguido por uma descarga automática, algo invisível é acumulado dentro do homem, uma energia sutil, magnética, que altera até mesmo sua forma de se relacionar com o mundo. Aos poucos, ele percebe que não precisa correr atrás de nada, porque sua simples presença já carrega uma força atrativa. É como se o universo começasse a responder de outra forma, mais alinhada, mais coerente, mais vibrante. Esse é o ponto em que a dessexualização deixa de ser apenas um exercício mental e se torna um verdadeiro portal espiritual. A energia, antes aprisionada nos instintos, sobe para a mente, e da mente pode ainda subir mais alto, alcançando o coração e a consciência. Esse movimento é descrito em diversas tradições antigas. Os yogis chamaram de Kundalini, os místicos cristãos de ascensão da alma, os taoístas de transmutação do Chi. Jung, ao traduzir para a psicologia moderna, enxergava esse mesmo processo como uma metáfora viva da individuação, a jornada pela qual o homem se torna íntegro, capaz de integrar suas sombras e despertar sua luz interior. E aqui surge um segredo que poucos conhecem. Quando a mente do homem se dessexualiza, sua visão da realidade também se transforma. Ele deixa de olhar para o mundo como uma vitrine de desejos e começa a enxergar padrões, símbolos, conexões ocultas. O olhar se torna mais profundo, quase oracular. Esse estado de percepção elevada é um fruto direto da energia redirecionada. A psique, antes drenada por estímulos superficiais, agora mergulha em níveis mais amplos de consciência, revelando insights e intuições que estavam escondidos. A vida deixa de ser apenas uma repetição de hábitos e prazeres e se torna um campo vivo de descobertas. Mas isso não significa que o caminho é fácil. A sociedade atual, com sua velocidade e excesso de estímulos, funciona como uma máquina de distração constante. Por isso, a dessexualização da mente é também um ato de rebeldia silenciosa. Recusar-se a ser manipulado pelos impulsos programados. Recusar-se a entregar sua energia vital ao consumo incessante. É uma escolha radical de liberdade, uma decisão de viver acima da média, não pela arrogância de se sentir superior, mas pela coragem de não se perder no mesmo ciclo que aprisiona milhões de homens. É nesse ponto que Jung se torna ainda mais atual. Ele mostrou que o verdadeiro inimigo do homem não é o mundo externo, mas o inconsciente não integrado que o governa por trás das cortinas. Ao dessexualizar a mente, o homem começa a conquistar o território mais importante que existe, o território da própria psique, e essa conquista silenciosa, invisível para o olhar comum, é o que o transforma em alguém realmente poderoso, centrado e indestrutível por dentro. Chegamos ao ponto em que a dessexualização da mente se revela não apenas como uma prática de domínio pessoal, mas como um verdadeiro renascimento interior. O homem que atravessa esse processo não é mais o mesmo. Ele deixa para trás a condição de prisioneiro de seus impulsos e se transforma em alguém que habita um nível mais elevado de consciência. Há uma serenidade nova em sua presença, um magnetismo silencioso em seu olhar, uma clareza que não pode ser explicada em palavras, apenas sentida. E é justamente essa mudança invisível que se torna sua maior arma no mundo moderno. Enquanto a maioria ainda é arrastada pela maré dos desejos e distrações, ele permanece firme, estável, como uma rocha em meio ao caos. Esse estado não significa ausência de vida ou negação do prazer, mas sim uma mudança radical na forma de se relacionar com a própria energia vital. O homem dessexualizado não foge da vida. Ele a vive em sua plenitude, mas vive a partir de uma fonte mais elevada.
sem precisar correr atrás de estímulos incessantes para se sentir vivo. Ele descobre que a vitalidade verdadeira não está no consumo constante, mas na conservação e no direcionamento consciente de sua força. E é justamente esse direcionamento que lhe permite criar, realizar e manifestar coisas que antes pareciam impossíveis. Sua energia não se esgota, porque deixou de ser desperdiçada em impulsos automáticos. Ela se transforma em foco, em disciplina, em visão. A psicologia profunda de Jung sempre apontou para isso. A vida interior é a chave. Sem integrarmos as sombras, sem compreendermos nossos impulsos, continuaremos sendo manipulados por eles. A dessexualização da mente é uma forma de individuação, um caminho para unir consciente e inconsciente, luz e sombra, instinto e espírito. Quando esse equilíbrio se estabelece, o homem se torna inteiro. Ele não precisa mais de máscaras sociais, não precisa provar nada a ninguém, porque descobriu a fonte de sua verdadeira força dentro de si mesmo. Essa descoberta é tão profunda que ecoa em todos os aspectos de sua vida, nas relações, no trabalho, na espiritualidade e até mesmo na forma como percebe a realidade. Esse processo não é uma utopia distante, mas uma escolha diária. Cada vez que o homem decide não ceder à programação automática da mente, ele dá um passo em direção à liberdade. Cada vez que ele observa o impulso em silêncio, sem reprimi-lo e sem se entregar, ele acumula uma energia invisível que se converte em presença e poder interior. E é justamente essa presença que muda tudo. Porque quando um homem entra em um ambiente carregando consigo esse estado, algo nele é sentido por todos. Não é necessário falar muito, não é necessário se exibir. O simples fato de existir de forma íntegra já transmite uma força que impacta o mundo ao redor. Por fim, é preciso compreender que a dessexualização da mente não é apenas um benefício individual, mas um movimento que pode transformar o próprio destino da humanidade. Vivemos em uma era em que a energia masculina, quando não direcionada, se perde em compulsões, vícios e distrações que alimentam sistemas de controle e enfraquecem a consciência coletiva. O homem que decide trilhar esse caminho, portanto, não está apenas mudando a própria vida, ele está ajudando a romper o ciclo que mantém a humanidade adormecida. Ele se torna, silenciosamente, um farol de uma nova era em que a energia vital deixa de ser um instrumento de dominação e se torna um veículo de despertar. A mente dessexualizada é, de fato, a arma oculta do homem moderno, não porque destrói inimigos externos, mas porque dissolve a tirania invisível que o aprisionava por dentro. O homem que alcança esse estado se torna livre, inteiro, desperto, e essa liberdade silenciosa é, sem dúvida, a maior força que ele pode possuir.